Fala, nação rubro-negra, como é que vocês estão? Pessoal, vamos falar hoje sobre um assunto bem interessante. Felipe Luiz, que anunciou a sua aposentadoria recentemente, ele deu uma entrevista para o Charla Podcast. Ele falou muitas coisas, muitos assuntos interessantes, foi questionado alguns assuntos polêmicos, e dentre esses assuntos polêmicos ele falou sobre o ambiente enquanto o Sampaoli era técnico do Flamengo e toda a expectativa que foi criada com a chegada dele. Então eu vou trazer esse trecho aqui bem interessante, espero que vocês gostem. E se você ainda não for inscrito no canal, eu te convido a nos dar essa chance aí, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, porque o seu like ajuda muito, muito mesmo o nosso trabalho. Comenta e compartilha com mais um rubro-negro, para ele ficar bem informado de tudo que acontece no Mengão. E se você já é inscrito, quero expressar a minha gratidão e te pedir que faça o mesmo. Curte, comenta e compartilha. Vamos assistir o vídeo, pessoal. Vamos curtir aí o que o craque Felipe Luiz falou sobre esses assuntos que são bem interessantes, são pertinentes. A gente está comentando, né? Vamos ver então o que ele falou no Charla Podcast. Fala, tropa! Quer ganhar prêmios comprando com Zé? Acesse de 0 a Zé para ganhar até 10% com o Charla. Link na descrição. Agora, Felipe, a gente já vai dar um rolê na Europa. Mas você falou da temporada desse ano. Eu queria te perguntar duas situações, né? Uma com o que acabou de acontecer com o treinador antigo e outra com o atual, que eu acho que é um momento de esperança, né? Essa reta final do ano pro torcedor. Primeiro, passando pelo Sampaoli, cara, assim, perdeu a mão do grupo, você já conhecia ele ou não, você com essa visão europeia de futebol, o que aconteceu ali? E até com essa questão do... Cara, o Pedro levou um soco, né, do preparador físico, assim. Queria que você falasse sobre esse momento, onde parece que o grupo ficou uma coisa que não era lá atrás. E logo após, o que me parece que seria o jogo, de repente, de um arranque. Após virar, de falta do Arrasca, e virar, né, contra o Galo num jogo dificílimo, né, lá em Minas. Aí acontece aquilo, parece que se perdeu ali também. Pô, era um podcast tão tranquilo, cara. Tão relaxado. Aí vocês vêm com essa faca no pescoço. Eu não fujo de nada. Fica tranquilo. Tudo bem tranquilo. Tudo bem tranquilo. E eu vou responder tudo. Não tem problema. Eu sigo o Sampaoli desde 2017, mais ou menos. Jogamos contra o Sevilha, Atlético Sevilha. E foi um jogo super difícil. Ele jogava muito bem. Eles fizeram uma grande campanha. Nós ganhamos, mas foi um jogo, assim, difícil. E aí eu falei, cara, esse cara é interessante, o jeito que ele joga e tal, não sei o quê. Um jogo de posição e tal, futebol moderno agora, né, que esses treinadores assim que propõem jogo. Achei interessante. Aí segui um pouco mais e tal. Foi pra seleção, não deu certo, vai pra cá, vai pra lá, não sei o que e tal. Santos. E se você for ver 2019, os dois jogos mais difíceis do Flamengo, Santos, em casa e fora. Dificílimos. Falei, caraca, que treinador e tal, interessante. Então, foi pro Atlético Mineiro, segundo. Ele sai e o time campeão, né? Ele ficou segundo no Santos também, com acho que a melhor campanha do Santos, né? De pontos corridos, não sei. Aí ele vai pro Marselha, o Gerson tá no Marselha. E eu, como eu amo o Gerson, assisto quase todos os jogos do Gerson. E fui ver os jogos do Gerson. Cara, o Marselha jogava muito bem, muito bem. Então você fala pra mim, o Flamengo errou em trazer o Sampaoli? Na minha opinião, não. O cara, aonde eu vi o cara jogar, o time dele jogava pra caramba. Jogava muito. Mas ele é louco, eu falava com alguns companheiros, ele é louco, tu tem que ver o que ele fez aqui, nossa, ele acabou comigo, ele não sei o que e tal. Aí tinha outros que falavam, não, eu gostei muito dele, ele tem um jeitão, mas pô, comigo foi muito bem e tal. Porque sabe, tem companheiros, ex-companheiros que falam, eu tô jogando, o treinador é bom, não tá jogando, o cara é fraco. Bom, aí o Gerson falava, cara, ele é diferente e tal, mas pô, muito bom e tal, não sei o que. Quando ele chegou aqui eu falei, pronto, solucionou, nós vamos, voar, porque ainda mais pega um time que tá perdendo, os jogadores são uma esponja nesse momento, né? E todo mundo quer aprender e tudo mais. Eu falei, cara, esse cara vai voar aqui, não sei o que e tal. Mas assim, começou o time oscilando, sem entender a ideia. O Maracanã é um estádio difícil, ele gostava muito que os zagueiros e o goleiro ficassem com a bola. Vinha aquele murmurinho, né, que vem no Maracanã. Isso deixa os criadores de jogo nervosos. E talvez os que melhor pé tivessem ali para aquele momento não estavam, né? O Rodrigo Caio, eu tal, a gente não estava bem ainda para poder ajudar. E aí a construção não estava tão boa e aí acabou que o time começou a ficar ansioso, os jogadores descendo para pegar a bola, justo que ele não queria e tal. Mas sim, o que eu posso te dizer do grupo é que o grupo estava dando a vida por ele, estava dando a vida. Sempre tem
jogador insatisfeito, sempre, em todo o plantel, mas o grupo do Flamengo é um grupo muito bom, porque assim, aguenta o treinador, uma loucura de um treinador. E aí, em um determinado momento, acontece aquilo com o Pablo e o Pedro, né? Que o Pablo, eu não vinha jogando com o Pablo, com o Sampaoli, e o Pablo era o preparador físico. Cara, esse cara era bom demais, mas um grande preparador físico, assim. O time tava muito bem fisicamente. Ele recuperou, ele até falou do físico e tal. Na minha opinião não deu até um bafafá ali e tudo mais, mas assim, porque se o time tá bem no campo, corre menos, não precisa tanto físico e tal, e tudo mais. Nosso time era muito de transição, perdia muita bola, muito contra-ataque, então eu achava que dava pra arrumar aquilo ali, mas ele não, e aí, bom, aconteceu aquele desastre com o Pablo e com o Pedro. Tu tava lá? Hã? Tu viu? Tava, sim, a 2 metros, né? Assim, ninguém acreditou, ninguém podia acreditar que estava acontecendo aquilo, né? Um cara que o Pedro não fez nada pra ele, nada. Não falou, não foi falar pra ele, não fez nada, simplesmente não quis aquecer, pronto, mais nada. E o cara chega e faz aquilo. Então assim, você fala, o cara desse, tipo, nem o Pedro acreditou, tanto é que não revidou. Pego de surpresa, aliás, o Pedro nunca ia revidar, porque o Pedro é também muito coração bom. Nunca ia fazer isso, nenhum companheiro foi lá pra bater nele, ninguém fez nada, e aí até escutei alguns caras falando pra mim assim, pô, como é que vocês não bateram nele e tal, não sei o que, cara, nunca, ninguém, nem o cara que tomou o soco revidou, não sei o que tal. E a partir daquele momento ali ficou insustentável, porque o Pablo era o cara mais importante da comissão do São Paulo, né, e assim, o clima, sim, não se fala disso, beleza, não se fala disso, mas tá ali, tá na memória e tal, tudo mais. Por mais que ele colocasse os caras de confiança dele e tudo mais, o time não andava, o ambiente não era bom. E aí, como o meu companheiro Davi Luiz sempre fala, é a diferença de a bola bater na trave e entrar ou bater na trave e sair. Não era bom, o ambiente não era bom, era pesado, era um ambiente meio... Sentia assim uma energia meio negativa, não era de falsidade, mas era uma coisa assim, pô, aconteceu um negócio grave aqui, a gente só botou um pozinho resolveu, aqui, né? Bom, que aconteceu o que aconteceu, perdemos a final, que poderíamos ter ganho, o futebol é tão fina a linha, né, que acontece essas Bruno coisas. faz o primeiro gol ainda, Poderia ter ganho a final e tudo mais, mas ele acaba saindo, e aí vem o Tite, que é o que você vai fazer agora, pergunta agora, né? É isso. Quer coisa continua? Ou você quer fazer pode continuar, não, sensacional. Quer falar, Beto? Fala. Aí não é nem sobre o São Paulo, porque eu acho que ele explicou muito bem. A visão do Felipe, mais ou menos que a gente estava aqui de fora, né? Vendo, e foi nítido que a queda dali depois de diante. Não, porque eu lembro... Eu acho que faltou ele, o São Paulo, resolver a questão. Exatamente. De desculpa, né? Enfim. E ele ficou meio ali, aí eu não sei se é a personalidade do São Paulo, né? Não se fala mais disso. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral! Pessoal, assim, ouvir o Felipe Luiz falar, ouvir alguém de dentro do campo falar, é muito bom. Especialmente se tratando do Felipe Luiz, tem uma lucidez tática muito grande. É muito bom ouvi-lo. Mas a gente sabe também que há o lado pessoal, ao lado do coração ali, ao lado da amizade com muitos jogadores. E claro, muitos detalhes ele vai omitir, ele não vai falar, ele não vai revelar. Isso é fato. Concordo em muitas coisas que ele falou. Eu não acho que o grupo tenha se doado ao máximo para as ideias de jogo do Jorge Sampaoli, porque mesmo antes de todo aquele absurdo que aconteceu lá com o Pedro e com o Pablo, lá em Minas Gerais, o time já não estava rendendo, o time não conseguia assim, ter um equilíbrio, não conseguia ser consistente. E o Sampaoli, ele não é um ruim técnico, não é um mau treinador. Ele pode ser um péssimo gestor de grupo, sabe? Mas ele não é um ruim treinador. E as ideias de jogo dele são muito boas. Tanto é que muitas falas dele viralizaram. Ele causou um espanto, ele causou uma admiração em pessoas do meio do futebol, acostumados com o futebol. Ficaram assim, entusiasmados com muitas falas do Jorge Sampaoli. Eu vi ele em uma entrevista com o Zico, por exemplo. O Zico ficou ali encantado com muitas coisas que o Jorge Sampaoli falava, porque ele de fato conhece muito. Eu acho que o time não teve boa vontade suficiente para fazer a coisa dar certo, tá? Sem querer responsabilizar ninguém, sem querer achar que o Jorge Sampaoli foi
era inocente. Eu acho que ele vacilou muito, especialmente nesse aspecto aí que os entrevistadores destacaram. Ele poderia ter sido mais veemente naquele caso, poderia não ser apenas, tentar ser apenas um pacificador, mas ser alguém para resolver a situação, e ele não foi. Ele meio que se omitiu. E isso acabou por criar uma avalanche, uma bola de neve que tornou-se uma avalanche e deu no que deu, o que a gente sabe o resultado. Mas é isso, pessoal. Isso aí, achei interessante essa parte aí do Filipe Luiz falando. Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Espero que você tenha gostado. Se for esse caso e você gostou, por gentileza, não sai sem antes deixar o seu like, porque o seu like ajuda muito o nosso trabalho. A gente está com uma dificuldade aí, o YouTube não está recomendando o nosso vídeo por alguma razão. E as nossas visualizações caíram muito, muito mesmo. Preciso muito da sua ajuda. Então, por gentileza, deixe seu like e compartilhe aí com mais um Rubro Negro, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Qualquer hora a gente volta com mais vídeo para você. Então, até a próxima. Saudações, rubro-negros.